Graça e paz. Estou muito feliz de ter você comigo aqui nessa escola. Hoje, a aula de número 4, nós vamos falar sobre a jornada, a corrida de oração pelo tabernáculo. Nós vamos ter um tempo precioso e nós vamos aprender mais uma ferramenta para orarmos durante 1 hora. Lembrando que durante o período de que seja qualquer ferramenta, nós sempre instruímos duas ferramentas, duas partes muito importantes, que é separar um tempo para estar com o Senhor e separar um lugar secreto. Cumprindo essas duas diretrizes, você sim vai conseguir desenvolver uma vida de oração saudável. Como descreve Jesus em Mateus 26:40, para Pedro, Tiago e João. Vocês não puderam orar nem 1 hora comigo? Então, dentro do padrão estabelecido pelo próprio Cristo, a vida de oração deles sempre foi inspirador. Tanto que os discípulos, eles não pedem para Jesus ensiná-los a pregar, não pede a eles a ensiná-los a homilética, a hermenêutica, a contextualização, a pregação interpretativa, não. Eles pedem algo que era notório na vida de Jesus, a sua vida de oração. Por isso, ele pede: ensina-nos a orar. Jesus, como esse nosso modelo, a gente sempre preza por esses dois pontos importantes. Reserve um tempo para estar a sós com o Senhor. Segundo, nesse tempo, um lugar secreto para que você possa, assim, estar a sós com o seu amado. Cumprindo essas duas primeiras diretrizes, é sempre baseado, todos os métodos que nós estamos ensinando de oração, é baseado nas Escrituras. É importante que você tenha uma Bíblia e um papel e uma caneta para que você possa, ali anotar toda e qualquer observação do que o Senhor for te direcionando. Amém? Então hoje nós vamos utilizar essa ferramenta que é a corrida de oração pelo tabernáculo. Nós sabemos que o tabernáculo foi ali sim um modelo daquilo que Deus ele criou no Éden, mas sim é um modelo daquilo que ele iria levantar com a restauração de todas as coisas por meio de Jesus, um lugar onde Deus deseja habitar. Eu amo quando Davi diz: tu não habitas em templos, nem templos feitos por mãos. E ele fala, quem subsistirá se os altos céus não puderam te conter? E é óbvio que o desejo de Deus, o modelo de Deus é o modelo do Éden. Deus habitando dentro de Adão. Por isso que ele aqui criou tantas coisas excelentes, extraordinárias. E é esse o modelo que Deus vem restaurar. Ou seja, o modelo do tabernáculo é Deus habitando entre o seu povo. E assim, Deus habitando entre seu povo, foi estabelecido pelo próprio Deus algumas ferramentas dentro desse tabernáculo, que ali elas manifestavam, elas exalavam o seu propósito. E nós vamos falar nessa jornada, na corrida pelo tabernáculo, nós vamos falar sobre 7 utensílios do tabernáculo. E esses utensílios, eles serão sim o nosso ponto de partida. E os seus princípios e propósitos serão ali executados para sim facilitar a nossa vida de oração. Então, eu quero ilustrar com você uma figura, já deixei aqui reservado uma figura, que vai falar um pouquinho dessa nossa jornada. Você olha aqui, você consegue ver, a jornada, que é a jornada à sombra da cruz. Você vai ver que tem aqui a sombra da cruz, que ela inicia, no altar de bronze. Você está vendo aqui o altar de bronze. Depois nós vamos para a pia de bronze. Depois da pia de bronze, nós vamos para o item número 3, que é o candelabro. Depois nós vamos para o item número 4, que é o pão da preposição. O item número 5, o incensário. E o item número 6, a arca da presença. Então, todos esses materiais, esses símbolos vai estar disponível. É só você entrar em contato conosco que nós vamos disponibilizar essas imagens que vão assim favorecer
Então, nessa corrida de oração pelo tabernáculo, se você fizer 10 minutos cada uma das orientações e princípios que tem em cada uma dessas figuras, nós vamos conseguir orar mais de uma hora. E eu te desafio a você fazer 10 minutos, porque os motivos que a gente, né, e os tópicos que a gente aborda em cada um deles daria tranquilamente para você orar mais de meia hora cada um dos tópicos que aqui nós vamos falar. É claro que, irmãos, todo método ele pressupõe prática, ele tem sim, né, uma variável e vai de pessoa a pessoa. Tem pessoas que conseguem, né, confessar os seus pecados em segundos. Eu não consigo. Até porque nós temos ensinado que pecado se comete, né, por inteiro e de uma maneira integral. Ou seja, eu tenho que confessar ele também de uma maneira integral. Essa história da oração, Senhor, me perdoa pela multidão dos meus pecados, isso não existe. A gente já está bem calejado, já estamos com maturidade para entender que a confissão ela precisa ser descritiva e integral. Então, cada um desses itens que nós vamos passar a andar agora, fazer essa corrida no tabernáculo, ele pode sim ser um método de oração. Eu já tive um momento de oração que eu não consegui sair do primeiro item, do altar de bronze. Eu já tive um momento de oração que quando eu cheguei diante do candelabro durou mais de uma hora. E eu quero sim te encorajar a você utilizar esse método. Por que, pastor, que o senhor está ensinando os métodos? Os métodos são maneiras de a gente orar a palavra. Como eu disse, toda a ferramenta que nós estamos aqui a ensinar, ela tem um pressuposto. O pressuposto é a palavra. Então, se você praticar a palavra, não tem como a glória de Deus não vir, Deus não se revelar a você, porque ele é fiel à sua palavra. Amém? Então vamos começar agora a corrida de oração, essa jornada de oração pelo tabernáculo. E o primeiro item que nós encontramos no tabernáculo, ele ficava na área externa. Preste atenção. Nós falaremos a respeito de 2 itens no lado externo, 2 itens no lado interno primário, que são o candelabro e o pão da presença, e 2 itens no lugar santíssimo, que é no Santo do Santo, no lugar mais achegado à glória de Deus, que é o incensário e a arca da aliança. Então, nós vamos aqui trabalhar esses 6 itens, esses 3 níveis de oração. Então, a gente sempre vai iniciar pelo nível mais básico, né? E nós vamos avançando, e cada vez que a gente vai avançando mais próximo da glória e da presença, nós vamos nos achegar, tá bom? Então vamos começar? O altar de bronze é o nosso primeiro item. Eu vou pegar aqui a figura para você possa ilustrar ela de uma maneira melhor. Aqui, o altar de bronze é esse item aqui, ó. Item, altar de bronze. No altar de bronze, no altar de bronze, ele representa a nossa primeira estação de oração, que deve ser a confissão. E nessa primeira estação, nessa primeiro pit stop, nesse início da oração, nós vamos falar dessa figura que era uma figura representativa de confissão de pecados. Antes do sacerdote entrar no Santíssimo Lugar, lá no átrio, na parte interna mais íntima, que era o Santo dos Santos, a parte interna era dividida em 2 partes, Santo Lugar e Santo dos Santos. Então, antes de ele chegar no Santo dos Santos, ele precisava passar por uma cerimônia do lado de fora, na área externa, ali no átrio. Nessa área externa havia ali esse primeiro item, o altar de bronze. Então, o que representa o altar de bronze? O altar de bronze representa o lugar onde nós precisamos confessar os nossos pecados. E aí, eu gosto de ler o Salmo 32, o Salmo de número 95, ou desculpa, 51, e Provérbios 28, 13, 1 João 1, 7, 8 e 9. Esses são os textos que eu gosto de ler nesse momento de confissão de pecados. Então, o Salmo 32, 1 diz: Bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada e cujo o pecado é coberto. Bem-aventurado é mais que feliz, é próspero, é abundância na sua vida, mas
do que feliz. Isso é ser bem-aventurado. E qual é esse lugar? É o lugar onde sua iniquidade é perdoada e o seu pecado é coberto. Que lugar é esse? Esse é o lugar de reconhecimento e confissão dos nossos pecados. Por isso, nessa primeira estação, nós vamos confessar os nossos pecados. Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, nossa primeira parada, nós vamos confessar os nossos pecados, mas também o que mais nós podemos também confessar. E nosso segundo tópico dentro dessa parada, desse item do tabernáculo, nós também vamos confessar as nossas ofensas, a quem nós ofendemos e quem nos ofendeu. Nós vamos confessar, abrir o nosso coração para Deus e vamos confessar as dores das ofensas que recebemos durante o nosso dia, durante o nosso mês, e, às vezes direção do próprio espírito de coisas que você vivenciou na sua infância, na juventude, no seu casamento, com o seu marido, com o seu pai, com o seu sogro, com sua irmã, circunstâncias onde você foi ofendido e circunstâncias que você ofendeu. Nessa hora, você vai, sabe, você vai confessar, você vai colocar diante de Deus. Tópico número 3 nesse mesmo item, além de confissão de pecado, confissão de ofensa, você vai confessar também suas frustrações, coisas que você gerou em Deus e que ainda não se tornaram forma, coisas que você tinha expectativa de acontecer se não aconteceu. Você vai confessar diante de Deus as suas frustrações. Também no número 4, você vai apresentar pessoas que te fizeram mal. Um exemplo, né? Um chefe, um pastor, um líder, sabe, que errou com você. Você vai apresentar diante de Deus. E aqui eu quero reforçar o seguinte: a Bíblia descreve que nós devemos perdoar assim como nós fomos perdoados. E por isso que é necessário que você apresente diante de Deus toda calúnia, toda mágoa, todo ressentimento. Aqui a gente erra, porque a maioria das vezes quando uma pessoa faz mal a gente, sabe, calunia a gente, magoa a gente, ou deixa a gente ressentido, a gente tem a cultura de ir reclamar com alguém, sabe, de falar com alguém, de reclamar, de falar mal também, como fizeram conosco. E aqui, a jornada de oração, ela se torna, sabe, Deus se torna o nosso melhor amigo, o nosso melhor confidente. E é a Ele que nós devemos reconhecer e apresentar as circunstâncias e confessar as circunstâncias que nos fizeram mal. Então, nessa estação, altar de bronze, além de confessar os meus pecados, além de confessar as minhas ofensas, além de confessar as frustrações do meu coração, eu vou apresentar pessoas que me fizeram mal. Eu também vou me render diante de Deus. Lembra daquela parábola Jesus contando acerca do fariseu e do publicano? O publicano não ousava olhar para o céu, ele apenas batia no peito e dizia: Eu sou pecador, preciso do Senhor. Ele estava se rendendo ao Senhor. Ele estava dizendo: Senhor, se o Senhor não estiver na minha vida, eu não sou nada. Então, também, diante do altar de bronze, nós vamos nos render-se a Deus. Sabe, se o sacerdote ele não se lavar nesse lugar, sabe, se o sacerdote ele não sacrificar nesse lugar e depois ele não se lavar no próximo item, ele vai ser fulminado diante da presença de Deus. Então é importante que durante essa fase do altar de bronze você se renda ao Senhor, confessa a sua dependência de Deus. Render-se é isso, né? É confessar que depende de Deus. E o último item, sétimo e último item que a gente pratica nessa fase, nessa primeira estação da corrida de oração, é a liberação de perdão a pessoas. Então, eu confesso os meus pecados, eu confesso as ofensas que fiz, eu confesso as frustrações, eu apresento as pessoas que me fizeram mal, eu me rendo diante de Deus, eu declaro a minha dependência diante dele e também libero perdão. Porque se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Então, aqui também, diante de Deus, eu libero, eu digo: Senhor, eu perdoo fulano por aquilo que ele me fez, eu perdoo ciclano por aquilo que ele deixou de fazer. E aqui,
nessa primeira estação, é um lugar onde a gente, diante de Deus, confessa e libera perdão. Amém? Então, recapitulando, confissão de pecados, confissão de ofensas, confissão de frustrações, apresentação de pessoas que nos fizeram mal, render-se diante de Deus, reconhecer a dependência de Deus e liberação de perdão. Sabe, teve uma vez praticando nesse modelo de oração, eu estava no monte e o Senhor falou comigo sobre coisas da minha infância que eu precisava perdoar. Como é bom você ser sensível à voz do Espírito. E o Espírito, nesse momento da confissão, ele vai trazer memória a você. E você chora, sabe? Eu lembro que eu chorei durante determinados minutos, preciosos minutos do meu dia diante do Senhor. Eu quase não conseguia falar. Mas quando você confessa, você coloca para fora. Você é cheio da graça, é cheio do perdão, é cheio do amor de Deus que te preenche. Então, nessa primeira estação, o texto de base, Salmo 51, Salmo 32, Provérbios 28, 13, 1 João 1, 7, versículos 7, 8 e 9, tá bom? Vamos para a nossa segunda estação. Se você fez isso, você já orou 10 minutos. Vamos para a nossa segunda estação, que é a pia de bronze. Pia de bronze. E na pia de bronze, qual era o simbolismo ali necessário? Após o sacrifício, né? Você sacrificava ali um cordeiro santo, ou uma pombinha branca, você se sujava de sangue, né? Você se sujava, né, das penas. Então era necessário que depois do sacrifício você se lavasse. E a pia de bronze, ela representa a santificação. Ou seja, o processo de santificação, de se lavar no sangue e na água, se lavar no sangue de Jesus e se lavar na água do Espírito. Então, durante o período do altar de bronze, nós vamos pedir por fortalecimento. E aí, o texto base dessa prática da pia de bronze, lugar de santificação, é Efésios, capítulo de número 6, verso de número 10. Abra comigo lá, eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, você vai abrindo aí comigo. Efésios 6, verso de número 10, que diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui, irmãos, essa jornada de oração, essa corrida de oração pelo tabernáculo, ela vai trazer algumas diferenças que vai fazer diferença na minha e na sua vida. Note que geralmente nós confessamos os nossos pecados ao Senhor e nós não oramos por fortalecimento, para pedir ao Senhor que possa consolidar, tornar-nos sólidos, fortes nessas áreas de fraqueza. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, nessa estação, na pia de bronze, no lugar de ser santificado, primeira coisa, você vai pedir por fortalecimento. Você vai apresentar a Deus: Deus, eu tenho errado nessa área, na área da imoralidade sexual, eu tenho errado na área da mentira, eu tenho errado na hora da cobiça, eu tenho errado, Senhor, na área, talvez, né, das práticas erradas. Me fortalece, Senhor. Fortalece meu ser, Senhor. Fortalece meu homem interior. Ah, Senhor, dá-me estratégia para mim resistir às tentações. E você vai orar, pedir a Deus por fortalecimento. Segunda coisa que você vai fazer aqui na pia de bronze, você vai pedir para o Senhor, para Deus, para o Espírito Santo, te revestir e solidificar a armadura, sabe, de batalha. Nós precisamos entender que o crente não tira férias, ele tem que estar sempre com a armadura consolidada, para que ele possa resistir o dia mal, porque o dia mal vem, irmãos. O texto diz, lá em Filipenses 6, versículo de número 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então aqui, nós vamos orar pedindo ao Senhor
por revestimento da armadura. E aí você vai ler até o versículo de número 19, que vai falando a respeito de cada item dessa armadura, que diz no versículo de número 13, que ele diz, né, que vai nos tornar inabaláveis. Então, quando você pedir por fortalecimento nas suas áreas de fraqueza, você pedir para ser revestido pela armadura de Deus, e você ir se paramentando de cada um dos itens que nós vamos aqui já passar a falar, você vai resistir o dia mal, e o texto diz que você vai permanecer inabalável, ou seja, você vai ser santificado e fortalecido. O versículo 14, ele começa a descrever. Então você vai pedir, Senhor, me cinge com a tua verdade, me veste com as couraças da justiça, me prepara os meus pés com o evangelho da preparação, eu embraço o escudo da fé, com que eu possa apagar os dardos do inimigo. E você vai, sabe, irmão, orando, pedindo ao Senhor por cada um desses itens. A couraça da justiça, cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação. E você vai ali apresentando e pedindo, Senhor, eu quero ser revestido, eu quero ser fortalecido, eu uso a tua palavra. E você vai ali combatendo a sua área de fraqueza e você vai se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Terceira coisa que você vai fazer nesse lugar é clamar pelo sangue de Jesus e pela água do Espírito. Lá em 1 João, capítulo de número 5, eu quero ler com você. 1 João, capítulo de número 5. Olha que descreve, olha que texto precioso. 1 João, capítulo 5, versículo de número 6, descreve: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então são duas coisas que testemunham a respeito. Quando Jesus ele é morto na cruz, né, o soldado ele dá aquela lançada no seu lado e sai sangue e água. Simbolismo da nossa santificação. Precisamos ser lavados, precisamos ser regenerados pelas águas do Espírito, sermos lavados pelo sangue que nos torna aceitável. Sabe, o caminho que Deus preparou para nós é um caminho de santidade. E essa santificação, irmãos, é um processo, sabe, do homem para com Deus e de Deus para com o homem. Não se exima daquilo que você precisa fazer, de orar por fortalecimento, de orar por revestimento, de clamar pelo sangue e pelas águas do Espírito e de confissão da palavra de Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo de número 12, Hebreus 12, versículo 14. Olha que diz, olha que precioso é essa recomendação. Hebreus 12, versículo de número 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação é esse processo de se lavar na água e no sangue, de clamar a dependência do Espírito e de entender a obra da cruz, que o que nos perdoa é termos o seu sangue nos cobrindo. Amém? Então, olha também o que diz lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 5. 1 Timóteo 4, 5 descreve o seguinte: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então aqui, nessa estação pia de bronze, no lugar de santificação, a gente tem que confessar a palavra. E aí Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, lembra? E uma das partes da oração do Pai Nosso é livra-nos do mal. Então aqui também você vai confessar a palavra, você vai pedir a Deus por livramento, você vai confessar a palavra, que diz lá em João 17:17. Olha o que diz João 17:17. Todos esses textos, irmãos, que a gente vai citando aqui, você precisa abrir e orar ele, não é abrir e ler. Não é apenas ler por ler, é ler orando. O texto diz: santifica-me na verdade, a tua palavra é verdade. E aí você vai, Senhor,
A tua lei é meu prazer. Eu observo a tua lei, a tua palavra é a verdade. E se o Senhor diz para mim que eu sou santificado, quando eu leio a tua palavra, eu estou aqui lendo a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade que me liberta. A tua palavra é a água que me lava. A tua palavra é a água que regenera o meu ser. E você vai confessando a palavra. E último, você vai pedir por livramento. Mateus 6,13 diz isso, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, é aqui que você vai pedir a Deus para que você não caia e você tenha que voltar na estação anterior, a estação da confissão. Amém? Se você fez cada uma dessas recomendações, eu vou pedir. Pedir a Deus por fortalecimento, se revestir da armadura de Deus, clamar pelo sangue de Jesus, confessar a palavra, ou seja, falar textos que você, né, que eu aqui apresentei, pelo qual você é santificado, você pedir a Deus por livramento, fazendo essas 5 coisas nessa estação, você vai orar mais de 10 minutos. E aí sim eu digo para você, você vai se santificar e tornar apto para entrar no segundo nível. Então esse aqui é o primeiro nível, o altar de bronze e a pia de bronze é o primeiro nível da santificação, que é a confissão e santificação. E aí vamos entrar já agora no santo lugar, no nosso primeiro utensílio. Dentro da área do santo lugar é o candelabro. E aí o candelabro é esse utensílio do templo que representa o Espírito Santo. O candelabro ele tem 7 tochas. Apocalipse capítulo 1, capítulo 4, capítulo 7, se eu não me engano, também falam a respeito das 7 tochas que estão diante de Deus, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, nessa fase, irmão, eu particularmente, eu gosto de tirar um tempo em oração em línguas. Então eu começo a dizer, Espírito Santo, eu me achego a Ti, eu oro agora a oração que o Senhor me deu como dom, o dom em línguas, que é o que diz Romanos 8,26, diz que nós não sabemos orar como convém e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então aqui, diante do candelabro, diante do Espírito Santo, eu tiro um tempo de oração em línguas. Então eu vou shakatanalabana surialababama. Oh Espírito Santo, shurialababama, shirialaba. E eu vou aqui, sabe, tiro um tempo, uns 2 a 3 minutos de oração em línguas. Segunda coisa que eu costumo fazer também, eu oro os salmos. Por quê? Por que que eu oro os salmos? Quando você olha lá no livro de Efésios, vamos para lá, Efésios, ele nos dá uma orientação de como nos encher do Espírito. Eu quero que você abra comigo Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Efésios 5,18, ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E ele nos dá o caminho para ser cheio do Espírito. Ele diz, no versículo de número 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então aqui, nessa segunda passo, dentro dessa estação, eu oro os salmos e canto cânticos em línguas, cânticos espirituais. Então eu canto adorando o Espírito Santo. Eu estou com o Espírito Santo. Então aqui eu salmodio ao Senhor. Eu pego os salmos que eu gosto, né? Você já assistiu às aulas falando a respeito de adoração, né? Então você já está familiarizado com alguns textos que eu particularmente gosto de usar nesse momento. Eu digo, como rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Salmo 136, porque o seu amor dura para sempre. Rendo graças ao Senhor dos senhores, a Deus dos deuses, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Eu exalto ao Espírito Santo, que é o Senhor dos senhores, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Eu adoro ao Espírito Santo, porque Ele é o único que opera grandes maravilhas.
E aqui eu vou, sabe, me direcionando ao Deus Espírito chamado Espírito Santo. Então eu oro em línguas, eu canto salmos e cânticos espirituais ao Senhor. E eu adoro e alegro o Espírito Santo. Efésios 4, 30 e 30 até 32, ele diz, né, não entristeçais o Espírito com o qual vocês foram selados. Se a Bíblia recomenda eu não entristecer, então a Bíblia me recomenda que eu o alegre. E como que eu o alegro? Eu alegro quando eu adoro, eu reconheço. Então aqui você vai pedir uma nova unção, Espírito Santo, você vai pedir direção, Espírito Santo. E aqui, irmãos, geralmente, quando eu chego nessa fase, eu te encorajo você, sabe? Quando você chegar nessa fase, você gastar maior tempo possível orando Jeremias 11:2. Abra comigo aí, Jeremias 11, versículo 2. Jeremias 11:2. Desculpa, gente, não é Jeremias, Isaías. Eu estou um pouco resfriado, estou orando por cura aqui por mim. E eu decidi gravar essa aula porque a aula anterior não ficou completa, então acabei errando o texto. É Isaías 11:2. E aí ele fala, 11:2. E aí ele recomenda, ele diz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E aí aqui ele fala sobre as 7 tochas do candelabro. E aí você vai orar, gastar tempo orando em cada uma dessas tochas. Você vai orar pelo Espírito do Senhor, o Espírito soberano Senhor, que nos ungiu para pregar, que nos capacitou, sabe, a proclamar as verdades do reino de Deus. E aí, o primeiro, o texto diz, Espírito do Senhor. Segundo, Espírito de sabedoria. Senhor, eu preciso da tua sabedoria. Dai-me da tua sabedoria. E aí você vai pedir o Espírito de sabedoria. Terceira, né? Terceiro, você vai orar pelo espírito de entendimento. Senhor, abre o meu entendimento. Estamos lendo número 3. Abre o meu entendimento para que eu possa compreender toda a tua vontade. Quarto, você vai pedir conselho. Senhor, o cetro do universo é o teu trono. E o teu trono é um trono de conselho. Senhor, dá-me conselho no meu trabalho, na minha empresa. Eu preciso do conselho. Quarto, fortaleza. Senhor, no item interior, na santificação, eu pedi ao Senhor por fortalecimento. Dá-me espírito de fortaleza. Sim. Senhor, se o Senhor é dono de todo conhecimento, o Senhor é dono de toda ciência, dai-me espírito de conhecimento. Sétimo, Senhor, dai-me o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, dá-me o espírito de temor. E aí você vai orar pelos 7 espíritos que estão diante de Deus, simbolizados pelo candelabro. Irmão, se você for orar cada uma dessas coisas que eu aqui descrevi, né? Oração em línguas, orar salmos, cantar cânticos espirituais, adorar e exaltar o Espírito Santo, pedir uma nova unção, buscar, sabe, orar pelos 7 Espíritos de Deus, você vai orar muito mais de 10 minutos. E aí nós vamos para o quarto item, dentro da área interna, que é a mesa da preposição, onde estão os pães da preposição. E aqui, a nossa recomendação nesse quarto item, né, nossa corrida pelo tabernáculo, de oração pelo tabernáculo, nessa nossa jornada de oração pelo tabernáculo, é sim você tirar um tempo de 5 a 10 minutos lendo a palavra. Pastor, qual é a porção da palavra que eu leio? A porção que o Espírito te direcionar. Mas eu sempre recomendo, leia o Novo Testamento. Comece pelo Novo Testamento. Eu sempre gosto de começar pelo livro de 1 João. Eu sempre digo, começa por 1 João e depois vá para Efésios. São 2 textos maravilhosos, 2 livros maravilhosos que vai fortalecer, sabe, a sua fé, vai trazer convicção de quem você é e o que você precisa fazer com essa nova vida em Cristo. Então leia, não é ler de disputa, de ler quanto mais eu leio, não, mas é ler para meditar, ler para receber do Espírito. Então, durante o pão da preposição, é um momento onde você vai ler a palavra de Deus e eu recomendo para você, no mínimo, 3 a 4 capítulos. E não é ler igual narração de futebol. Gol! Não, irmão. É leitura, sabe?
com meditação, leitura para se encher de Deus. Um exemplo. Olha o que diz Efésios 1:3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Uma leitura que você medita e você entende. E olha, que eu e você somos abençoados com toda sorte. Tá? E você começa a proclamar, Senhor, obrigado, porque eu sou abençoado. Eu vou prosperar, porque eu já tenho do Senhor a bênção para prosperar em todas as minhas necessidades. Leitura da palavra. Em 10 minutos, vamos para o quinto e penúltimo item na nossa jornada, que é o incensário. O incensário, irmão, ele tem essa figura representativa pela nossa adoração e intercessão. Então, durante o período do incensário, a Bíblia descreve lá em Apocalipse que diante de Deus ele tem ali uma taça cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então aqui, irmão, você vai adorar ao Senhor, tirar tempo para adorar a Deus. E o que é adorar a Deus? É só você ler você assistir o nosso curso de adoração, que nós temos um curso na nossa página aqui do YouTube sobre adoração. Você assiste lá, você vai aprender um pouquinho sobre adoração. Mas também na nossa aula do Pai Nosso nós falamos bastante sobre adoração. Adoração é a exaltação de quem Deus é. Então aqui você tem 10 minutos para você adorar a Deus e interceder. É isso mesmo, intercessão. Então aqui você vai orar pelo seu pastor, você vai orar pela sua igreja, você vai orar pela sua célula, você vai orar pelo seu vizinho, você vai orar pelo seu familiar afastado. Você vai orar pelo seu bairro, você vai orar pelo seu prefeito, governador, todos os políticos exercidos de autoridade, você vai orar pelos seus filhos. Irmão, não falta motivo de oração. Você vai interceder, irmão. Interceder é se colocar na brecha. É como diz o texto, né? De Deus procurou alguém na terra e não achou. E aqui é dizer, Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu quero interceder. Então você, diante do incensário, você intercede e você adora. Aí você passa para o próximo item. No próximo item, irmãos, é a Arca da Aliança, que representada é pela presença de Deus. E aqui eu tenho duas dicas para você. O lugar da presença de Deus é um lugar de clamor e anseio, sabe? O Salmo de número 42, ele é um texto que particularmente eu gosto diante desses momentos, quando eu estou diante da arca da consciência, da presença do Senhor, sabe? Eu gosto de proclamar isso diante dele. Então, como a corça que suspira pelas águas, assim por ti suspira a minha alma. Então, eu vou aqui confessando o meu anseio pela presença de Deus. E aí, versículo 2: a minha alma tem sede, Senhor, eu tenho sede. Então, quando você está diante da arca, Senhor, eu quero mergulhar no Senhor, eu quero experimentar mais da sua presença, sabe? E aqui você vai, sabe, buscar ser cheio da presença. E no lugar da presença é um lugar de rendição. É um lugar onde você se prostra, levanta suas mãos. Quando você está diante da presença e você está com o coração inteiro, desejoso por Deus, por mais de Deus, você vai
ser direcionado a esse lugar de quebrantamento. Aqui você já vai estar em lágrimas, a glória e a presença dele vai te envolvendo e ele vai, sabe, se manifestando e ele vai curando o seu coração. A presença dele vai tomando, sabe, te dando direção. Eu vou te dar alguma direção. Se renda a ele, prostra-se diante dele, clame por mais por ele, mas não se prenda as minhas instruções, porque quando você está diante da presença do Senhor, é Ele que move os nossos corações. A glória dele vem e nos transforma. A glória dele vem e se manifesta a nós. Então aqui, irmãos, é um lugar onde você está diante da presença. Algumas vezes prostrados diante da presença, você vai precisar ficar em silêncio. E você vai dizer para Deus: Deus, eu estou aqui e eu reconheço que eu estou no lugar da tua presença. Fala comigo. E você vai ficar em silêncio diante dele. Silêncio. E você vai ouvir a voz dele. Você vai ouvir as diretrizes dele. Nós estamos acostumados a só falar, falar, falar. Fique 10 a 15 minutos diante da presença dele e diga: Deus, eu estou aqui para te ouvir. Fala comigo o que o Senhor quer falar. E fique em silêncio diante dele. Fique em silêncio diante dele. E isso é um estilo de oração contemplação, onde nós estamos diante dele. E em devoção nós nos calamos para ouvir a sua voz. Durante 10 a 15 minutos você fazer isso. Nós terminamos assim a nossa jornada de oração pelo tabernáculo, fazendo o primeiro item, altar de bronze, representa a confissão. Segundo item, pia de bronze, representa a santificação. Terceiro item, candelabro, representado pela pessoa do Espírito Santo. Nós vamos para o pão, para a mesa da preposição, onde nós vamos nos alimentar do pão, que é a palavra. A palavra que diz, né, Mateus 4, né, que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então nós vamos nos alimentar do pão. Nós vamos para o quinto item, o incensário, que representa intercessão e adoração. E depois de orarmos e intercedermos, nós vamos para a arca. E vamos nos render diante da arca, nós vamos adorar diante da arca, nós vamos nos calar diante da arca. E a presença dele virá e revolucionará a minha e a sua vida de oração. Você pensa assim: pastor, eu não consigo. Eu digo para você, te desafio, pratique esse método e sinta e seja sensível, sabe? Seja sensível à voz do Espírito. Reserve essa sua 1 hora, mas seja sensível. Eu digo para você, eu ainda não consegui orar, não consegui ainda fechar o meu tempo de oração, iniciando no altar de bronze e chegando na Arca da Aliança. Não consegui, porque o Senhor me para em alguns desses pontos e vai durante muito tempo, e meu tempo que eu reservei, ele se tornou pequeno. E tudo isso, irmão, não é para minha glória, isso é para te encorajar a ser sensível à voz do Espírito Santo, que ele vai te conduzir. E aí sim você vai perceber que nos falta tempo, não nos falta o que orar. Nós não vamos ter dificuldade de orar. Tá bom? Deus te abençoe. Eu espero que você assista a nossa próxima aula, que será o Plus da oração. Ela vai te abençoar muito. Vamos falar de alguns segredos da oração que eu ainda não falei até aqui. Estou guardando para essa nossa aula e vai ser empolgante. Assista a aula número 5, Plus da oração. Deus te abençoe. Obrigado por permanecer conosco. Até aqui, assista as outras aulas. Não chegue direto nessa jornada de oração, mas se você chegou, volta um pouquinho, assiste a aula número 1, 2, 3, para você chegar aqui nessa aula 4 e ser ricamente abençoado. Deus te abençoe, meu irmão. Uma semana abençoada para você.